Boa tarde e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Tegma Gestão Logística S.A. para discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2022. Estão presentes hoje conosco os senhores Nivaldo Tuba, diretor-presidente, e Ramon Pérez, diretor financeiro e de Relações com Investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando o *0. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento por um período de 7 dias. Assim, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Nivaldo, diretor-presidente da Tegma, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Nivaldo, pode prosseguir. Boa tarde a todos. Nivaldo Tuba, CEO da Tegma. Em nome de toda a nossa empresa, agradeço mais uma vez a participação na teleconferência de resultados. Comigo aqui tem o Ramon Pérez, nosso diretor financeiro de RI, além de Ian Nunes e Felipe Silva, da área de RI. Começando a nossa apresentação pelo slide 2, como de costume, fazemos um disclaimer a respeito de nossas declarações prospectivas. Passando para o slide 3, vamos falar dos destaques do terceiro trimestre. O primeiro destaque é a respeito da antecipação de dividendos referente aos resultados do terceiro trimestre de 2022. A administração aprovou a distribuição de 27 milhões de proventos, correspondendo a 41 centavos por ação, 58% do lucro líquido ajustado do período e 2% de dividend yield. O pagamento será realizado no dia 21 de novembro e a data de corte será em 8 de novembro. O ponto seguinte trata de uma reação importante do mercado automotivo. Conforme detalhamos no nosso earnings release, é possível notar que a série histórica das vendas de veículos, na base de 12 meses, esteve em queda desde meados do ano passado. Em julho de 2022, foi possível observar que essa tendência se inverteu e voltou a crescer, o que pode ser atribuído à melhora recente das condições de oferta de peças e componentes da indústria. O terceiro ponto diz respeito às manifestações que vêm ocorrendo pelas estradas de diversos estados brasileiros desde o último dia 30, ao término das eleições. Em decorrência desses movimentos, algumas viagens da Tegma foram retidas e outras que seriam realizadas por rodovias com algum problema deixaram de ser feitas, assim como alguns clientes reportaram problemas de abastecimento. No decorrer desta semana, notamos que várias rotas foram desobstruídas, as viagens voltaram a ser realizadas e clientes reportaram a normalização do abastecimento. O quarto destaque trata de mais uma importante premiação que a Tegma recebeu em 2022. A 100 Open Startups nos premiou pelo 4º ano consecutivo no segmento transporte e logística, como uma das empresas mais engajadas em inovação aberta no país. Essa premiação é fruto do trabalho ativo da nossa aceleradora de startups, Tegap, que sempre busca oportunidades de fomentar a inovação na logística. No quinto ponto, queríamos destacar que pelo 3º ano consecutivo, realizamos o inventário dos gases de efeito estufa emitidos pela Tegma e que ele se encontra no registro público do GHG Protocol. Essa iniciativa reforça nossa intenção de sempre buscarmos formas de reduzir o impacto das nossas operações nas mudanças climáticas. Por último, temos o prazer de anunciar 2 iniciativas da nossa área de RI, que refletem a nossa constante busca de aproximação com o mercado. Recentemente, nós lançamos um podcast chamado Teg Invest, que trata de assuntos que não são tão abordados nas conversas recorrentes dos investidores com a Tegma. Lembrando que os investidores estrangeiros, que esses podcasts são em português.
Esperamos que todos e todas aproveitem esse conteúdo para ampliar ainda mais o conhecimento sobre a nossa empresa. Também abrimos um canal de WhatsApp em nosso site do RI, para facilitar o contato dos analistas conosco para tirar dúvidas. Esperamos que sirva como uma aproximação ainda maior com todos os interessados pela Tegma. No slide 4, vemos os principais dados do mercado de veículos no Brasil. Conforme pode-se observar, as vendas domésticas do terceiro trimestre de 22 foram 17% superiores às do mesmo período de 21. Esse desempenho é reflexo da melhora do abastecimento de peças e de semicondutores nas montadoras de veículos, além do fato de que o terceiro trimestre de 2021 ter sido o pior trimestre da crise recente. A produção de veículos, por sua vez, foi 34% superior no terceiro trimestre de 22, na comparação anual, em decorrência também de uma base comparativa mais fraca e da melhora dessa situação em 2022. Outro ponto, as exportações tiveram um desempenho 55% superior pelos mesmos motivos de base comparativa e também por terem sido priorizadas pelas montadoras em 2022. No slide 5, mostramos os principais indicadores operacionais da divisão de logística automotiva da Tegma. A quantidade de veículos transportados no terceiro trimestre de 22 foi 46% superior na comparação anual e o market share voltou a um patamar de 25%. A recuperação do market share reflete o fato de que o terceiro trimestre de 22 foi o primeiro trimestre desde o início do ano em que nenhum principal cliente sofreu paradas de produção. A distância média das viagens foi ligeiramente inferior na comparação anual, em função do aumento da participação das viagens de exportação via porto. Dado esses destaques, passo a palavra para o nosso diretor financeiro, Ramon Pérez, para que ele possa falar dos nossos resultados, fluxo de caixa e demais indicadores, e depois abrirmos para a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado pela atenção. Obrigado, Nivaldo. Então, boa tarde a todos. Passando para o slide 6, nós mencionamos os resultados da divisão de logística automotiva. A gente pode ver no gráfico acima que houve um crescimento de 92% na receita líquida da divisão no terceiro trimestre, versus o mesmo período de 2021. Esse resultado reflete principalmente o aumento de 48% na quantidade de veículos transportados e os reajustes de tarifa de transporte realizados ao longo de 2021 e de 2022. Vale o destaque para o crescimento da receita da operação de logística de veículos usados, que tem tido um aumento expressivo na quantidade de veículos transportados e tem gerado oportunidades comerciais interessantes. Destaque-se também a volta da demanda pelos serviços logísticos da Tegma, como a gestão de pátios, a preparação e a inspeção de veículos a serem entregues para as locadoras. Abaixo, nós vemos que a margem EBIT do terceiro trimestre teve uma recuperação significativa em comparação ao mesmo trimestre de 21, em função principalmente da melhora do mercado automotivo e do market share da Tegma, que proporcionou um crescimento dos volumes e da receita da divisão. Ao lado, vemos que o EBITDA do terceiro trimestre de 22, que foi ajustado pela constituição de uma provisão para contingências judiciais relacionada à venda da antiga controlada Direct Express, no montante de 6,6 milhões. O crescimento tanto do EBITDA quanto da margem na comparação anual se deve, da mesma forma, à melhora expressiva da quantidade de veículos transportados, aliado ao controle de custos e despesas.
No slide 7, nós mostramos o resultado da logística integrada. A gente vê um crescimento da receita líquida na divisão na comparação anual, em função do aumento do volume de produtos químicos transportados e armazenados. Esse crescimento se deu a despeito dos desafios que a operação de eletrodomésticos tem enfrentado, por causa das dificuldades do varejo brasileiro e também da indisponibilidade de peças e componentes. Nos gráficos abaixo, nós vemos uma recuperação da margem EBIT no terceiro TRI, na comparação com o terceiro trimestre de 21, em função principalmente do crescimento dos volumes e da receita da operação de químicos. A queda da margem EBIT nos 9 meses de 22, na comparação anual, se deve ao registro de um crédito tributário de 12,9 milhões de reais que foi reconhecido nos 9 meses de 21 e que, se desconsiderado, se refletiria em uma expansão de margem EBIT em 22. Ao lado, nós vemos a evolução da margem EBITDA ajustada, que na comparação anual é influenciada pelo mesmo motivo da expansão da margem EBIT. Já nos 9 meses de 22, o ganho de margem reflete o bom desempenho da operação de químicos. Passando agora para o slide 8, falamos sobre os resultados consolidados. Podemos ver que a receita líquida do terceiro trimestre de 22 foi de 416 milhões. Foi 80% superior na comparação anual. Essa evolução ela vem principalmente do crescimento na quantidade de veículos transportados, do crescimento da operação de químicos na logística integrada e também dos reajustes de tarifas realizados em ambas as divisões. Conforme mencionamos anteriormente, destacamos também o bom desempenho da Fastline, a nossa operação de logística de veículos usados, e o crescimento dos serviços logísticos da divisão automotiva. Abaixo, tanto no EBIT do terceiro trimestre, de 69 milhões de reais, quanto o EBITDA ajustado de 88 milhões, eles apresentaram uma grande expansão na comparação anual. A evolução das margens ela é consequência da melhor diluição de custos de ambas as divisões, que mostraram incremento de receita e controle de custos e despesas. Por fim, a gente destaca que o lucro líquido do terceiro trimestre, que foi de 53 milhões de reais, representou um crescimento de 56% na comparação anual. A margem líquida, de 12,9% no terceiro TRI, foi 1,9 ponto percentual inferior à do terceiro TRI de 21. Mas essa retração ela se tornaria um crescimento de 4,7 pontos percentuais se desconsiderássemos a provisão para contingências judiciais neste trimestre e o reconhecimento do crédito do imposto de renda no terceiro trimestre de 21, ambos já mencionados anteriormente. Esse resultado reflete o desempenho das operações da logística automotiva e a acertada decisão de diversificação da empresa, conforme mostram os resultados positivos da logística integrada e da joint venture, a GDL. Soma-se a isso também a estrutura de capital desalavancada da empresa em um momento de alta de juros, o que proporcionou uma redução acentuada das despesas financeiras líquidas da companhia. Adiante, no slide 9, mostramos que o CAPEX foi de 8 milhões no terceiro TRI de 22, representando 1,9% da receita líquida. O investimento mais relevante no período foi a aquisição de 6 cavalos mecânicos,
no valor de R$ 2,7 milhões de reais para operação de logística de veículos, como parte do plano de renovação da frota própria. Além disso, nós realizamos investimentos de manutenção das operações e em TI. O nosso ciclo de caixa, em setembro de 22, foi de 42 dias. Isso é uma queda significativa na comparação trimestral, em função da regularização de uma questão comercial que já se arrastava desde abril de 21. O fluxo de caixa livre da companhia foi de 41 milhões positivos. Essa geração de caixa ela é justificada principalmente pela melhora operacional de ambas as divisões. Outros fatores que contribuíram positivamente com o fluxo de caixa livre foram a regularização da pendência comercial, que já foi citada antes, que contribuiu com 13,5 milhões, e pelo aproveitamento de um crédito tributário no montante de 12 milhões. No slide 10, nós mostramos detalhes sobre a nossa estrutura de capital, que pouco se alterou em relação à posição de junho de 22. No primeiro gráfico, é possível observar que o caixa atual de 137 milhões de reais é bem superior às amortizações da dívida bruta dos próximos 2 anos, e que em 22 não há nenhuma amortização de dívida a ser realizada mais. No gráfico ao lado, o custo da dívida permanece em CDI mais 2,2% em setembro de 22. Na tabela abaixo, podemos ver que nossa posição de caixa líquido em setembro de 22 foi de 71 milhões de reais, refletindo então essa estrutura desalavancada. Por último, à direita, o nosso rating atribuído pela Fitch em abril de 22 é A local com perspectiva estável. Passando agora para o último slide, nós mostramos primeiro a evolução do nosso retorno, tanto sobre o capital investido quanto sobre o patrimônio líquido. Destacamos o ROIC de 21,8% no terceiro trimestre, em cinza, 5,2 pontos percentuais superior ao do segundo trimestre de 22, devido ao bom desempenho de ambas divisões da empresa, com grande controle de gastos, assim como de capital de giro e de investimentos. A recuperação do ROI na linha laranja é influenciada pela melhora operacional, pelo bom desempenho da Joint Venture GDL no período e também pela melhora do resultado financeiro. Abaixo, mostramos o histórico de dividendos e de juros sobre capital próprio, pagos pela companhia. Na linha cinza, nós indicamos o payout das distribuições, que nos 9 meses de 22 foi de 59% do lucro líquido ajustado. E na linha laranja, o dividend yield dos últimos 12 meses, que correspondeu a 7,2%. Conforme mostrado nos destaques do trimestre, foi deliberado a distribuição de 58% do lucro líquido ajustado do terceiro TRI de 22. Ao lado, vemos o desempenho da nossa ação em comparação com o índice Ibovespa, em função da melhora recente das perspectivas do mercado automotivo e dos bons resultados reportados recentemente. As ações da Tegma têm tido um desempenho melhor na comparação com o índice. Consequentemente, os múltiplos logo abaixo se recuperaram em um patamar mais próximo da média histórica. Assim, eu agradeço aí a todos e abro a sessão para a sessão de perguntas e respostas. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1.
Para retirar a pergunta da lista, digitem *2. O senhor Nivaldo lerá as perguntas feitas por meio da webcast. Nossa primeira pergunta é de Luiz Gapistrano, Itaú BBA. Pode prosseguir, Luiz. Pessoal, bom dia. Obrigado pelo espaço, parabéns aí pelos resultados. Queria entender com vocês um pouco sobre qual a visibilidade aí para a indústria automotiva como um todo nesses próximos meses, principalmente no curto prazo aqui, entender o que a gente deve esperar aí para a dinâmica do quarto tri, em especial buscando falar aqui um pouquinho mais das particularidades de vocês nessa dinâmica, que eu quero dizer, esse market share de 25%, né? A gente esperava que ele de fato fosse retornar, a gente também entende que os níveis que estavam anteriormente eram subótimos e naturalmente voltariam a subir, mas eu queria entender se vocês entendem que ainda há alguma volatilidade nesse market share para os próximos tris, dado que o terceiro tri aí foi um tri de fato bastante isento, né, de maiores problemas com relação aos semicondutores. No quarto tri, a tendência é essa também. A gente pode esperar uma estabilidade tanto desse market share, do volume, das margens como um todo. Seria bom se vocês pudessem comentar um pouquinho sobre isso. Obrigado. Luiz, obrigado aí pela pergunta. É o Ramon que está falando. Tem bastante informação aí. Eu vou responder primeiro e depois o Nivaldo, enfim, fica à vontade para completar aí algum aspecto, tá? Bom, primeiro falando sobre o mercado no quarto trimestre, né? Obviamente, assim, é difícil a gente precisar alguma coisa sobre como ele vai se comportar, mas o que eu posso te dizer, o mês de outubro, a gente viu, em termos de licenciamento, tá, uma redução pequena, mas uma redução, aí, se eu não me engano, da ordem de 2% na média diária em relação a setembro. E aí some-se a isso o fato de que outubro acho que teve 2 dias úteis a menos, então isso acaba impactando. Mas o aspecto positivo é que a gente tem visto de uma forma consistente a redução nas paradas, né, dos nossos principais clientes e mesmo do mercado como um todo, né. Inclusive algumas montadoras optando pela redução da jornada ao invés de uma parada completa. Aliás, a gente viu isso acho que foi até no trimestre anterior, uma situação em que as montadoras, com uma maior confiança no fornecimento do recebimento dos semicondutores, optaram por continuar produzindo veículos inacabados, né, para que depois, quando da chegada, para que eles não tivessem os custos de parar e retomar a operação, e que quando da chegada dos semicondutores, esses veículos fossem completados. Então, nossa perspectiva para o quarto trimestre é um pouco o que está acontecendo em outubro, tá? Depois você perguntou também a respeito das margens, não é isso? Bom, com relação às margens, nós apresentamos aí uma evolução bastante positiva, né, desse trimestre. Isso se deve são diversos fatores, tá? Primeiro, obviamente, o volume que veio mais forte. Isso a gente conseguiu lidar com esse volume sem precisar grandes aumentos de custos, principalmente, né, e de despesas, né? Uma pequena recuperação da distância média das viagens. Tem um outro aspecto também que contribui para essa melhoria, que são também a recuperação de alguns serviços logísticos adicionais, que acabam também gerando mais receita, como administração de pátios, a inspeção de pré-entrega e a transferência de veículos, né? Além do crescimento aí da operação da logística de usados. Você pode se perguntar, ou nós mesmos nos perguntamos, sobre a
a manutenção dessas margens, né? Elas dependem de alguns fatores que nós não necessariamente temos total controle sobre eles, tá? Como, por exemplo, o mix entre mercado externo e mercado interno, um mix de rotas também, que tem rentabilidades distintas. Então, assim, o resumo é que nós não podemos garantir que ela vá se manter nesse nível, né? Você havia feito alguma questão sobre 2023 também, não é isso, Nivaldo? Isso. Oi, Luiz, boa tarde. Nivaldo Tuba, obrigado aí pela sua pergunta, bastante oportuna. A questão de 2023 é muito próxima aí do que a gente, terminando as nossas previsões aí do nosso budget para 2023, e colhendo com as montadoras, colhendo com a Anfávia, né? Existe um certo conservadorismo por parte das montadoras e um certo pequeno otimismo nos números da Anfávia, né? Eles entendem que deve haver um crescimento de no mínimo 5% em 2023, né? Sendo que esses 5% estariam calcados basicamente na normalização do primeiro trimestre de 2022, que foi muito fraco, muito ruim, né? Muito prejudicado, você lembra bem, pela crise dos semicondutores, né? Por outro lado, há algumas outras fontes que apostam até num crescimento de 10%. Né? O nosso posicionamento é alguma coisa muito parecida com o que a Anfávia está dizendo, né? Que vai de encontro ao que as montadoras estão dizendo, né? Mas, independente do percentual de crescimento, existe um consenso de que 23 deve ser um ano um pouco melhor que 22, com uma expectativa de redução nas taxas de desemprego, redução das taxas de juros, em especial no segundo semestre, né? O que pode melhorar a concessão do crédito. Existe também a expectativa aí de um pequeno crescimento no PIB. Alguns fatos pontuais nas montadoras, onde existe uma grande expectativa de vendas. Por exemplo, a Montana da GM, que será lançada no ano, vem competir com a Estrada. Por outro lado, a Volkswagen tira de linha o Gol e o Voyage, mas vai incluir a produção do Polo Track. E a Fiat lançou agora, nos últimos dias, o Fastback, que está aparentando ser um grande sucesso de vendas. Tá? Então, Luiz, é o que a gente pode falar nesse momento aí sobre uma previsão para 23. Perfeito, pessoal. Muito obrigado, tá claro. Neste momento, seguiremos com as perguntas via webcast. Boa tarde a todos. Eu sou Ian, o RI daqui da Tegma, e vou ler as perguntas que a gente recebe pelo webcast. A primeira delas eu vou direcionar para o Nivaldo, vem do Felipe Viana, da 3R. Parabéns pelo resultado. Foi possível observar um retorno do market share de vocês a nível normalizado. A que se pode atribuir? Felipe, boa tarde, obrigado pela pergunta. A questão do market share é que nesse trimestre foi possível observar um forte crescimento da participação de mercado do volume da GM. Tivemos também uma boa performance da Volkswagen, né? E principalmente o aumento da participação da Tegma no volume de outras montadoras, né? Em função do quê? De uma melhor distribuição de vendas, né? Mais favoráveis às regiões que nós temos preponderância de atendimento. Então, esses fatores contribuíram para a melhora do nosso share, né? Que retornou a um patamar mais normalizado. Para frente, talvez você esteja perguntando, é difícil de fazer qualquer previsão, né? Porque a crise dos semicondutores ainda não foi plenamente superada, né? Paradas de produção não podem ser descartadas e, principalmente, o mix de rotas, que foi bastante favorável nesse último trimestre, é uma variável não controlada para o próximo trimestre. Felipe, caso tenha alguma outra pergunta, estamos à disposição. Eu vou passar agora para a pergunta do Gui, da Tarpon. Parabéns pelos excelentes resultados do terceiro TRI. Como está o desempenho das atividades de químicos e de eletrodomésticos? Vou passar para o Nivaldo também.
Guilherme, obrigado aí pela pergunta, boa tarde. A operação de químicos nossa tem apresentado uma performance muito boa, bastante positiva, né? Principalmente em função do aumento das nossas operações de transporte, né? E a estocagem praticamente a full dos produtos que nós manuseamos, né? Por outro lado, a logística de eletrodomésticos tem sofrido muito, principalmente com a dependência do setor macroeconômico de juros altos, né? Emprego e renda ainda comprometidos, o endividamento das famílias e o crédito restrito, né? Então, no tocante ao último trimestre, podemos dizer que a programação da nossa área química com bastante aderência ao nosso budget, né? E a nossa área de eletrodomésticos, da logística, da linha branca, que nós chamamos, né? Com alguma dificuldade. Obrigado, Nivaldo. A próxima pergunta vem do Lucas Sonsim. Tendo em vista a baixa alavancagem e uma posição robusta de caixa, a Tegma verifica uma possibilidade de aumentar a distribuição de dividendos? Essa eu vou passar para o Ramon. Obrigado pela pergunta. Essa não é a nossa primeira opção. Como a gente tem mencionado seguidas vezes em outros encontros, né? Nós estamos perseguindo uma estratégia de buscar uma diversificação, né? Aumentar a nossa diversificação, como a gente tem também deixado claro, é importante um portfólio diferenciado, a rentabilidade das operações que não estão ligadas ao setor automotivo também tem se demonstrado muito positiva. Tivemos durante a pandemia também, tivemos a evidência da importância dessa diversificação. Então, nós temos em vista um programa de crescimento inorgânico e a nossa primeira opção é utilizar essa alavancagem financeira que nós dispomos para fazer frente ao crescimento inorgânico que nós estamos buscando. Agora, isto posto, nenhuma alternativa nunca está totalmente descartada, só não é a nossa primeira opção. Obrigado, Ramon. Mais uma pergunta do Arthur, da OBI. Os recebíveis atrasados já foram normalizados? Ainda podemos esperar impacto positivo no fluxo de caixa? Ramon, por favor. Os recebíveis obrigado também pela pergunta. Os recebíveis atrasados já foram normalizados, né? Aqueles que estavam acima da média, acima do que normalmente a gente apresenta, algum atraso administrativo. Vocês sabem que nós temos uma qualidade de crédito bastante diferenciada, né, de nossos clientes. Dessa regularização, não esperamos nenhum impacto adicional, porque ele já foi totalmente regularizado. Okay? A próxima, eu vou também fazer uma pergunta do Arthur, essa para o Nivaldo. Poderiam dar mais detalhes sobre o desempenho e a perspectiva da GDL, nossa joint venture, e da operação de logística de seminovos, de veículos seminovos? Nivaldo. Vamos lá. A GDL, então, nossa joint venture lá do estado do Espírito Santo, né? Uma provedora de serviços de logística integrada, ela tem apresentado resultado em 2022 muito positivos. Houve um aumento do volume de cargas importadas, armazenadas e movimentadas. Temos verificado ainda uma diversificação de clientes, atendendo os mais variados nichos, né, que vão desde bebidas, painéis solares, indústria farmacêutica, etc. Um câmbio favorável, o controle de custos e despesas tem favorecido muito a obtenção de margens muito adequadas. Então, consequentemente, ela tem tido a capacidade de entregar margens positivas, né, bastante aderentes ao nosso budget, e distribuir dividendos robustos. A outra questão diz respeito à Fastline, que é a nossa divisão de
operação de veículos usados. A Fastline tem tido um desempenho muito positivo em 2022, um crescimento muito importante nos seus volumes e principalmente na diversificação de seus clientes, né? Sou grato em dizer que ela vem superando muito nossas expectativas. No segundo trimestre, nós começamos a fazer transporte de motos, né, para empresas especializadas no aluguel de motos. Isso é um nicho de mercado que também vem crescendo de maneira bastante interessante, né? Basicamente é isso. Obrigado. Próxima pergunta do Felipe Pinheiro. Boa tarde, pessoal. Recentemente saíram algumas notícias sobre uma possível compra da fábrica da Ford em Camaçari pela BYD. Já houve algum contato para fornecimento do serviço de logística automotiva para a montadora? Sim, nós temos acompanhado, né? Estamos em contato com a BYD, relevante fabricante chinesa de veículos, né? Posso até lhes dizer que através da nossa controlada GDL do Espírito Santo, nós recebemos os veículos que vieram para protótipos, para testes, para homologações, né? Os veículos que foram destinados às lojas, né? E no que diz respeito ao transporte, a Tegma está atenta à nossa área de negócios, né? Através da nossa diretoria, do Lucas, está atento, estamos trabalhando, participando do BID, do processo operacional, junto com as outras concorrentes nossas. Neste momento, seguiremos com a pergunta feita por telefone de Pedro Pimenta, da Eleven Financial. Pode prosseguir, Pedro. Boa tarde, pessoal. Vocês me escutam? Sim, Pedro. Opa, parabéns pelos resultados. Vou fazer só um follow-up na questão dos bloqueios ali. Primeiro, entender se esse bloqueio nas estradas, aí pós-eleição, já estão impactando as operações de vocês, né? A gente viu aí algumas imagens de vários caminhões, alguns cegonhas, de outras empresas aí sofrendo com esse bloqueio. Se isso tem algum impacto já que a gente pode esperar principalmente mesmo nesse market share, né? Que a gente viu com relevância no terceiro tri. E uma segunda sobre incentivos com essa troca de governo. Se a gente voltar lá em anos anteriores, justamente desse partido, a gente viu um incentivo maior em regiões fora do eixo, né, daqui do Sudeste. Como estão a cabeça de vocês aí para essas questões, se de fato a gente pode esperar algum tipo de upside, como visto anteriormente? Esses dois pontos. Pedro, obrigado. Vamos lá. Quanto ao bloqueio, obviamente, nós, como todas as outras transportadoras, né, sofremos um pouquinho aí na segunda-feira, na terça-feira, né? Procuramos manter as nossas frotas carregadas dentro de casa, né, esperando uma liberação das estradas, e aquelas que estavam em estrada, sejam as vazias, sejam as cheias, acabamos por ter efetivamente uma interrupção operacional de um dia e meio, mas que absolutamente não vai repercutir no market share do mês, né? Posso te dizer que hoje pela manhã o nosso radar aqui já notificou que todas as nossas frotas estão liberadas, todas estão transitando, né? Não só os modais transportadores de veículos, mas também o modal transportador de químico, o modal transportador de linha branca, né? Ou seja, estamos dentro de uma total normalidade. A questão de incentivo, eu acho que ainda é um pouco cedo para falar do que o governo Lula pode trazer de incentivo aí para o mercado, né? De qualquer maneira, a Tegma está totalmente estruturada para atender qualquer demanda a nível nacional, né, que se venha verificar, e obviamente bastante atentos estaremos para o aproveitamento de qualquer incentivo que venha beneficiar
as operações, né, e principalmente trazer benefícios de custo para o cliente final, certo? Para o usuário. Ok? Perfeito, muito obrigado, hein? Lembrando que para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a sua pergunta da fila, digitem *2. Aguardem enquanto coletamos novas perguntas. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Nivaldo para as considerações finais. Por favor, Sr. Nivaldo, pode prosseguir. Gente, muito obrigado aí pela presença, né? Uma sexta-feira, final do expediente, né? Mas tivemos uma presença maciça de colegas, de investidores, de analistas de mercado, né? Isso é muito importante para nós. Isso além de tudo, é engrandecedor, né? A valorização que vocês deram a nossa divulgação de resultados. Tá? Então, em meu nome, em nome do Ramon, em nome do Ian, né? Em nome de todos os colaboradores aqui, em nome principalmente da família Tegma e de nossos acionistas, muito obrigado aí pela atenção. A audioconferência da Tegma está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham uma boa tarde e obrigada por usarem a Chorus Call.